Você pode estar frustrado no seu casamento, não pelo que o seu cônjuge fez, mas por aquilo que você esperava que ele fosse. A frustração não nasce da realidade, nasce da diferença entre a expectativa e a realidade. Muitas pessoas entram no casamento cheias de expectativas. Agora eu vou ser feliz. Agora eu vou ter alguém que me entenda. Agora eu sei que alguém vai me completar. Mas o problema não é ter expectativas. O problema é quando essas expectativas não são atingidas. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Expectativas, quando não são realizadas, elas trazem decepções e adoecimento. E hoje que estamos falando sobre expectativas, eu quero pensar com você sobre consequências de expectativas não realizadas e algumas coisas que elas apontam para dentro de nós, apontam para a nossa vida, para o nosso coração. E com relação a expectativas, a primeira questão que a gente pensa aqui agora é que todo mundo casa com expectativas no coração. Isso é bom. Expectativas de sermos amados, de amar, expectativa de sermos cuidados e também de cuidar, expectativas que acabam nos levando a entrar nesse relacionamento com sonhos e com bons sonhos. E quando você se casou, você não se casou apenas com a pessoa por causa da pessoa. Você se casou também com as expectativas que você trouxe para o casamento. E a segunda questão interessante a ser pensada nessa questão de expectativas são as expectativas não comunicadas. E esse é um erro muito grande que se comete no relacionamento. A gente espera, bom, ele deveria saber, ela deveria saber, mas a gente nunca falou sobre essas coisas que a gente queria que o outro soubesse. Ele deveria agir assim, ela deveria agir assim, mas a gente nunca compartilhou essas nossas expectativas. E aí tem a questão, o outro não vai conseguir adivinhar. Se ele precisa saber, eu preciso comunicar, eu preciso informar. Porque quando a gente apenas cobra do outro a realização das nossas expectativas sem que o outro saiba, pense comigo, isso não é muito injusto? E é um peso que a gente coloca sobre o outro que ele não vai conseguir carregar. E a terceira questão interessante para a gente pensar também sobre expectativas é sobre expectativas irreais. Vamos a alguns exemplos. Você deveria me fazer feliz o tempo todo. Nós nos casamos para isso. Nosso casamento nunca deveria ter conflitos. Nós nos casamos para ser felizes sempre. Se você me amasse, você me entenderia o tempo todo. Aqui são alguns exemplos de expectativas irreais. E o grande problema é que expectativas irreais causam problemas reais. Problemas que trazem mágoas, sofrimentos, dores. E diante disso, nem sempre a gente tem a maturidade suficiente para entender que o problema foram as nossas expectativas não comunicadas, irreais, nossas expectativas que a gente trouxe para o casamento e que a gente deveria, pelo menos agora e daqui para frente, começar a pensar melhor, com mais clareza, a respeito destas expectativas. E agora vamos falar sobre consequências ruins que acontecem no casamento por causa das expectativas. E a primeira dessas consequências é sobre o peso que a gente coloca sobre o outro exatamente por causa das nossas expectativas. Muita gente entra no casamento esperando que o outro cure as suas feridas, que o outro preencha completamente o seu vazio, que o outro supra completamente as suas necessidades, que o outro lhe dê toda a segurança de que ela precisa. E sabe o que acontece quando você faz do outro ou tenta fazer do outro a sua fonte?
Você coloca sobre essa outra pessoa um peso muito grande e um peso que ela não está preparada para carregar e que na realidade ela nem tem que carregar, porque não é um peso dela. Porque expectativas podem trazer uma série de complicações. E a segunda consequência ruim que a expectativa traz para o casamento é um ciclo de frustração. Como isso acontece? Veja bem, uma expectativa não realizada produz frustração, que por sua vez produz silêncio ou ataque, e que na sequência vai produzir distanciamento. Percebe como as expectativas acabam se tornando perigosas e muito perigosas, podem, dependendo de como elas são, se tornarem muito perigosas dentro do casamento? E para facilitar, deixa eu explicar isso de forma mais direta. Todo casamento ele traz consigo um contrato. E é um contrato não conversado. São aquelas situações: você deveria ser mais carinhoso comigo, ou mais carinhosa. Você deveria me dar muito mais atenção, eu mereço e eu preciso disso. São questões que estão lá num contrato, onde eu espero isso da minha parceira, mas talvez nunca tenha falado com ela sobre estas questões. E essas questões não compartilhadas, as expectativas, melhor dizendo, não compartilhadas, não conversadas, não dialogadas, elas podem se tornar muito daninhas para o bem-estar do relacionamento conjugal. O outro nunca soube a respeito destas regras, mas elas existem. Agora, o que a gente precisa fazer é conversar sobre esse contrato, sobre estas regras do casamento. Agora, deixa eu te fazer mais algumas perguntas bem objetivas. O que você esperava, mas nunca falou? O que você cobra, mas nunca alinhou? O que você está exigindo e que talvez seja irreal? Talvez o problema não seja o seu casamento, mas as expectativas que você colocou sobre ele. Quando você muda as suas expectativas, você muda completamente as suas ações em relação ao seu casamento. Você muda completamente a sua forma de ver o seu casamento. A maturidade no casamento começa quando a gente troca expectativa por alinhamento. Casamentos saudáveis não são casamentos sem expectativas, mas são casamentos com expectativas bem alinhadas, conversadas. São casamentos onde se alinha as coisas que realmente são importantes e que valem a pena ser alinhadas. Se você aprender a alinhar as expectativas no seu casamento, você vai evitar muitas dores desnecessárias. Casamentos não quebram por grandes erros, mas por pequenas expectativas não resolvidas. Quando as expectativas são alinhadas, são resolvidas, são trabalhadas, são conversadas, o casamento se fortalece. A relação acaba se tornando muito mais interessante para os dois, porque ela se torna muito mais forte. Existem pequenos erros que vão destruindo o casamento e destruindo de uma forma muito forte. E este é o assunto do nosso próximo vídeo. Se o vídeo de hoje está fazendo sentido para você, se está te ajudando, abençoando o seu relacionamento, curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e que Deus nos abençoe, nos use para alcançar muitas outras vidas, muitos casais, muitas outras famílias. E olha só, eu vou pedir para você comentar abaixo o seguinte: eu decido alinhar as minhas expectativas. E você não tem noção do quanto isso fará a diferença no seu relacionamento. E o desejo do meu coração e as minhas orações são para que Deus te abençoe poderosamente, dando a você a alegria de ver um casamento fortalecido, abençoado
em Cristo Jesus. Amém.